Agora a gente vai realizar o clone do modelo do projeto. Então a gente vai vir aqui no Git, eu vou deixar o link disponível aqui. A gente vai pegar o link do projeto, vamos abrir aqui o Visual Studio e a gente vai aqui clonar um repositório. Se vocês quiserem antes aqui, ao invés de clonar direto o repositório, vocês podem vir fazer um fork aqui. Então vocês vão ter a opção de fazer um fork, que é pegar uma cópia, fazer um clone no seu próprio GitHub aí, e aí depois fica mais tranquilo para você atualizar as alterações no seu próprio GitHub. Então você pode fazer um fork antes e depois clonar, ou se quiser, você já pode pegar aqui o URL, clonar e depois você altera lá o seu diretório do Git. Então vamos lá aqui, clonar o nosso repositório. Vou colocar aqui, vocês podem deixar o local de destino aí que vocês queiram aí. Então vou colocar aqui o meu, vou colocar aqui modelo vídeo aulas aqui, que eu vou realizar criar o meu repositório. E aí ele vai demorar um pouco, vai depender aí da velocidade da conexão. E aí depois que ele realizar aqui o download, o importante, tem que verificar aqui se o projeto está aberto, ele não pode estar aparecendo um SLN aqui, que é o agrupador do projeto. Se estiver aparecendo, a gente tem que pegar e abrir. Aqui dentro do Visual Studio, aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo a barra de ferramentas, ela só vai aparecer se o nosso formulário estiver ativo. A gente tem o gerenciador de soluções, então a gente consegue visualizar os arquivos, então a gente fechar tudo aqui. Então, se eu não tiver nenhuma aba aparecendo aqui, por exemplo, eu tenho que vir aqui no gerenciador de soluções para abrir. Se uma dessas abas aqui sumir, por exemplo, aqui o gerenciador de soluções, a barra de propriedades, a gente tem que vir aqui dentro aqui do nosso menu exibir, por exemplo, gerenciador de soluções, é Ctrl Alt L, a barra de ferramentas, as propriedades F4, e a gente ativa aqui e consegue acessar. Então aqui a gente tem o nosso modelo, ele está rodando, a única coisa que ele tem aqui é a parte de interface gráfica. Então a gente tem aqui os menus aqui de cadastrar, buscar e alterar. A gente consegue usar o menu lateral também para poder transitar entre o alterar, entre o buscar e o alterar aqui. Só que se a gente colocar qualquer dado, colocar aqui, a gente não tem nada que não está conectando com o banco. E essa tarefa que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a classe que vai representar a entidade que a gente vai guardar dentro do banco de dados. Então a gente vai trabalhar aqui com o cadastro de bandas. Então a gente vai criar uma classe banda, a gente vai definir os atributos dessa classe banda aqui, para que a gente possa depois realizar lá a parte dos procedimentos de banco de dados que a gente vai realizar aqui na sequência. Então para isso agora a gente vai vir aqui em projeto, adicionar classe. A gente vai criar a nossa classe aqui, a gente vai dar o nome para ela, aí vai ser banda. Aí vai ser de acordo com aquilo que você vai trabalhar. Então, se você for criar uma banda, um sistema para poder salvar pessoas ou para poder salvar produtos, e aí vai depender daquilo que você vai trabalhar. Então, a gente vai adicionar a banda aqui. E aqui dentro agora da nossa classe aqui, se a gente quiser aqui, a gente pode tirar até o interno aqui, a gente não precisa. A gente vai ter a nossa classe banda e a gente vai definir quais são os atributos da nossa classe aqui. Então, a gente vai ter um conjunto de atributos, que no caso a gente vai ter o nome da banda, o gênero, integrantes e ranking. Então a gente tem aqui a nossa banda aqui, que é o nome da banda aqui, vai ser uma string. A gente vai ter integrantes, que vai ser um inteiro. Ranking, que vai ser um inteiro. E também a gente vai ter o gênero que vai ser inteiro. Por que o gênero vai ser inteiro, por mais que ele é um valor textual? Porque ele vai ser o ID da tabela gênero lá. Então a gente vai ter uma relação lá que uma banda ela só pode ter um gênero. E um gênero pode estar relacionado a várias bandas. Então, a gente vai ter uma relação de um para muitos aqui. Então a gente vai ter gênero, a gente vai colocar ele aqui como inteiro pela característica que a gente vai trabalhar. Agora a gente vai setar aqui, criar os get setters aqui. Então, selecionando aqui, só a gente clicar aqui na lâmpada, a gente vai aqui encapsular e usar propriedades e automaticamente que ele já gera os get setters aqui, que é a parte de encapsulamento de dados aqui da nossa classe. Então, a gente já tem a nossa classe banda aqui. E qual que vai ser o objetivo, então? Quando a gente vier aqui no design, aqui, ó, a gente vai pegar cada um dos dados que estão dentro desses inputs, então nome, gênero, integrantes e ranking, a gente vai gerar um objeto banda, setar os atributos desse objeto banda aqui com os valores que a gente tem aqui dentro dos nossos inputs, e a gente vai passar isso para um método que vai realizar a solicitação de inserção lá no banco de dados. Então agora aqui a gente só criou a estrutura base, antes da gente criar a nossa classe de conexão com banco de dados, que é o Conecta Banco, a gente vai ter que ir lá para o banco lá para poder criar a nossa estrutura aqui do banco de dados, a
o nosso banco, as nossas tabelas, e a gente vai criar as Store Procedures básicas aqui que a gente vai precisar também. Então vamos lá para a parte do banco. A gente vai utilizar aqui o Workbench, mas você poderia utilizar qualquer outra gerenciador aqui, interface para o seu banco de dados. Então, vou conectar aqui local. Como eu falei, a gente tem a opção de conectar remota. Aqui eu tenho a Heroku, eu tenho a AWS aqui, mas a gente vai utilizar local inicialmente. Então, aqui eu já tinha algumas coisas abertas aqui. Deixa eu pegar e fechar. E a gente vai criar aqui a nossa instância do nosso banco de dados aqui. Então, a gente está chamando, a gente vai criar uma nova instância aqui. Então, vou criar essa minha nova instância. Vou chamar aqui de banco, underline, sys, cadastro, aulas. Então, vou colocar tudo junto. No caso, aí vocês podem colocar só o banco, sys, cadastro, que é o padrão que a gente estava utilizando anteriormente. Então, é só criar o nome do banco de dados. Aquela dica que eu tinha dado anteriormente, o banco que você está trabalhando, clica com o botão direito e seta ele como default. Então, sete as default esquema. Isso aqui é importante porque qualquer instrução que você vai rodar, depois ele vai executar dentro desse banco. Isso facilita bastante a vida. Então, a gente vai criar aqui uma nova aba aqui do MySQL e a gente vai rodar aqui o nosso script para a criação das nossas tabelas, que são as duas tabelas que a gente tem, que vai ser de bandas e gênero. A gente vai ter uma relação aí entre essas duas tabelas, né? Então, a gente vai ter uma chave estrangeira dentro da tabela bandas, que vai relacionar lá na tabela gêneros, e depois a gente vai criar as nossas store procedures aqui também, que eu vou mostrar aqui e explicar o procedimento. Então, aqui dentro do nosso Git aqui, inicial que eu coloquei para vocês, a gente tem o dump do banco aqui, que a gente vai fazendo em partes aqui para que a gente possa entender. Então, vou pegar o dump do banco aqui. Primeiro aqui ele está criando a tabela gêneros. Aqui é só estar apagando se não existe, a gente não precisa, né? Criando a tabela gêneros. Depois aqui criando a tabela bandas aqui. Nesse momento aqui de criar a tabela bandas aqui, ele já está gerando uma constraint, que é uma chave estrangeira aqui, que está referenciando lá na tabela gêneros aqui. Depois, aqui na sequência, já está dando um insert aqui de alguns valores aqui dentro da tabela bandas. E aí, depois, aqui embaixo, já entra na parte da criação das Store Procedures. Então, só vamos aqui só testar. Não vamos fazer a parte do insert, não. Vamos só criar aqui as nossas duas tabelas e ver se aqui tudo vai dar certo. Então, vamos voltar aqui dentro do Workbench. Criei aqui já está, eu coloquei o código aqui das nossas. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, create table gêneros, depois create table bandas, e se tudo der certo, só colocar o meu cursor no começo, não importa, clicar aqui no rainha, ele vai executar tudo aqui. Quando eu pedir para atualizar, dar o refresh aqui nos esquemas, eu já tenho que ter a minha tabela bandas aqui, e também eu já tenho que ter a minha tabela gêneros. Se a gente precisar editar, por exemplo, uma tabela, eu posso clicar com o botão direito aqui, e a gente tem a opção aqui de dar um alter table. Então, a gente consegue aqui, se a gente precisar, ó, eu consigo vir editar algum determinado atributo que a gente tem da nossa tabela. Deixa eu só tentar aumentar aqui um tamanho. Voltando, só para que a gente consiga visualizar. Então, eu consigo ver os atributos, consigo editar alguma coisa. Eu consigo ver a minha chave estrangeira aqui. Ó. Se eu vier aqui na opção aqui, Foreign Keys, eu consigo ver aqui a referência que ela tem, né? Então, para onde que ela está referenciando? Essa chave aqui, para qual tabela que ela está fazendo referência. Então, aqui eu estou no ID gênero lá da minha tabela gênero. Então, a gente consegue, se a gente quisesse pôr pela parte visual, também realizar a definição aqui da chave estrangeira. Então, aqui a gente já tem as nossas dados. O que a gente vai fazer agora é criar as Store Procedures. Primeiro, a gente vai precisar de uma Store Procedures aí para poder inserir dados no banco, para poder listar os dados do banco e para poder listar os nossos gêneros. Então, para criar uma Store Procedure aqui, clicar com o botão direito, Create Store Procedure. Aqui a gente vai dar o nome da nossa Store Procedure. Por padrão, a gente vai chamar aqui de USP na frente aqui, que é Store Procedure, e a gente vai colocar o nome dela. Então, vou colocar aqui ela aqui, insere banda. E a gente precisa colocar aqui entre o begin e end, aqui o início e fim, todo o procedimento necessário para que a gente possa realizar a inserção. E aqui a gente vai pegar todos os parâmetros. Se a gente não lembra lá do código, do insert lá, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui na tabela bandas aqui, clicar com o botão direito, copiar para a área de transferência, copy to clipboard, insert e instantly. Então aqui eu já vou ter o código prontinho do insert, tá vendo? Insere, aqui eu não preciso do nome aqui do banco de dados, para não travar só nesse banco, né? Então qualquer nome de banco vai funcionar. Se quiser tirar as postas aqui, né? Também pode, não tem problema aqui, aquele que coloca por padrão, então a gente pode tirar.
Então, a gente vai inserir aqui, eu não vou passar o ID, como o ID vai ser autoincremento, então aqui são quais atributos e quais os valores, né? Então, a gente tem aqui todos os nossos procedimentos, também não vou passar aqui o nosso ID aqui na hora da gente realizar a nossa inserção. Então, aqui agora a gente vai definir quais parâmetros. Então, a gente pode definir os parâmetros que vai receber. Pode ser nome mesmo, ou poderia ser nome, parâmetro, tanto faz. Aqui um varchar, que ele é uma cadeia de strings, né? Um limite. Então, a gente vai receber nome, integrantes, que é um inteiro, ranking, que é um inteiro, e gênero, que também vai ser um inteiro. Então, a gente vai receber todos esses parâmetros aqui. A gente tem esse código lá dentro do nosso script de inserção do banco. Então, aqui eu estou só definindo. Importante, o nome do parâmetro que está aqui é o nome do valor que está aqui. Então, tem que ser igual. Então, se eu colocar aqui nome 1, aqui tem que ser nome 1, beleza? Só esse cuidado aí. Então, aqui a gente vai ter. Vamos colocar aqui. Jóia. A gente terminou aqui já a nossa Store Procedure. Depois a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa aqui por gêmeos. Aí eu já mostro aqui de forma mais rápida. E uma vez que a gente já criou o nosso código, dá o apply aqui. Apply, rodou tudo bonitinho aqui. A gente já tem nossa Store Procedure pronta. Se eu atualizar aqui, ela já está. SP, insere banda. Aí como que a gente testa a Store Procedure? Vou criar aqui. A gente pode criar um novo SQL e a gente chamar ele. Só que a gente não tem nenhum gênero inserido ainda. Então a gente vai criar Store Procedure de gênero e a gente testa junto aqui. Aqui já criei a estrutura também aqui da Store Procedure para poder inserir gênero. Então insere gênero, vai receber só o nome do gênero aqui, que vai ser um varchar, uma string também. Inserir na tabela gêneros aqui. O atributo aqui, a coluna que a gente tem o ID gênero e o gênero. Então o nome que é o gênero. E o valor vai ser esse nome gênero que está aqui. Importante a gente gravar o nome aqui do atributo da Store Procedure, que é como a gente vai fazer referência lá na nossa aplicação. Então a gente vai dar o apply aqui, executar, beleza. Agora sim a gente pode realizar o teste aqui da nossa Store Procedure. Então, para isso, vamos lá criar aqui um novo arquivo SQL e para a gente chamar uma Store Procedure, a gente vai utilizar a palavra call. Então, call, sp, insere gênero, e a gente vai passar aqui. No caso, a gente não está passando aqui o ID, porque ele é autoincremento, e a gente vai passar um gênero aqui para que a gente possa realizar a inserção. E a gente pode inserir vários outros gêneros aqui. Então, eu posso passar como parâmetro aqui, por exemplo, rock. E a gente executar aqui a nossa Store Procedure. Uma vez que a gente executou, ela deu OK aqui. E a gente pode dar um select aqui na tabela gêneros. Então, clicar com o botão direito, select rows aqui. E a gente vai ver, no caso aqui na tabela, quando eu fiz o insert aqui, eu já tinha colocado aqui vários gêneros para poder ser inserido. Então aqui a gente colocou o rock novamente, depois a gente tem que fazer um delete. Mas a gente, só para poder testar aqui, então vamos pegar um gênero aqui que não tem, para que a gente possa realizar a inserção e visualizar. Pessoal, mostrando aqui, ó, a gente teve, na hora de criar a tabela gêneros aqui, logo depois que a gente criou, a gente já deu um insert de alguns valores aqui para poder ter como base. Mas só vamos realizar o teste aqui. Então vamos pegar, ao invés de inserir rock aqui, vamos inserir, por exemplo, reg aqui como gênero, que a gente não tem lá. Vamos rodar aqui para a gente poder visualizar. Executou, vamos dar um select aqui na nossa tabela gênero novamente aqui. Ó, e a gente tem o gênero reg. Então está funcionando aqui a nossa Store Procedure e a gente tem que fazer um teste também da nossa Store Procedure de inserir uma banda. Então a gente vai colocar o nome da banda e fazer o mesmo procedimento do call aqui, só que ao invés de agora de ser insere gênero, a gente vai fazer aqui o nosso insere banda. Então, a sequência que a gente tem aqui é o nome da banda, né? Então, vou colocar aqui Metallica, depois qual que é a quantidade de integrantes, né? Vamos ver aqui em colunas, o nome. Desculpe, a gente tem que ver na Store Procedure. Vamos ver aqui na nossa Store Procedure que a gente criou de insere banda, a gente tem que passar na sequência, ó. Nome, integrantes, ranking e gênero. Então, nome, quantidade de integrantes, é inteiro, né? Ranking, e depois o gênero rock lá, na hora que a gente deu um select aqui na tabela gêneros, aqui ó, é o 1. Também a gente duplicou ele no 6, depois a gente excluir ele lá. Então, mas a gente vai ter que ficar inserindo o código. O usuário, ele vai selecionar lá daquela lista e a gente vai pegar esse ID automático aqui. Então, vamos chamar nosso Store Procedure aqui. Executou. Beleza. Vamos dar um select na tabela bandas. E joia, a gente já tem aqui o nosso primeiro dado aqui, que ele foi inserido com sucesso.
A gente pode visualizar que o dado foi inserido, mas aqui, ó, o atributo aqui, o campo FK-gênero, que é a chave estrangeira do gênero, ele ficou como nulo. Então, quer dizer que a gente teve algum problema na criação da Store Procedure. Por isso é importante a gente realizar o teste aqui antes da Store Procedure, toda a parte de banco, na hora que for na aplicação, a gente não pensar que está do outro lado. Então, vamos lá na Store Procedure ver qual que é o problema, né? Então, aqui a gente vai dar nossa Store Procedure. Se a gente já tiver fechado a aba aqui, ó, é só a gente vir aqui dentro da nossa lista de Store Procedures, insere banda, clicar com o botão direito, Alter Store Procedure. Então vamos olhar aqui qual que é o problema. A gente tem aqui a insere banda, vai inserir nome, integrantes, ranking, e aqui a gente está chamando de gênero o último atributo. Vai inserir nos atributos do banco, nome, integrantes, ranking e FK gênero, que realmente é o campo lá da tabela, os valores, nome, integrantes, ranking, e está aqui FK gênero. Esse FK gênero aqui, ó, é o valor que vai vir como parâmetro aqui, ó. Tá vendo? E aqui a gente colocou gênero, na hora que eu fui criar, e agora que eu coloquei ia ficar gênero. Então eu tenho que manter o padrão, vou mudar aqui para gênero para ficar tudo igual, e dar o apply, beleza. Uma vez que eu já dei esse apply que já atualizou, agora a gente vai testar a inserção novamente. Então vamos pegar aqui, depois a gente pode pegar e excluir esse nosso registro, a gente pode dar um delete nele aqui, vamos fazer o nosso call aqui para a gente poder visualizar. Então a gente vai repetir ele aqui e agora, se a gente quiser até mudar a banda aqui para a gente poder ver, ó, vamos colocar skunk e vamos executar. Então a gente vai ver o resultado, vamos dar um select novo na tabela bandas e agora sim a gente tem lá, ó, deu certo aqui a nossa inserção, skunk, syncro, 1. Então, nossa inserção deu certo. Então, quer dizer que a nossa Store Procedure está ok. As duas Store Procedures estão funcionais. Na próxima etapa aqui, a gente vai fazer a conexão, toda a parte de conexão da nossa aplicação com um banco de dados.